Miguel, diretora médica do Instituto de Oxigenoterapia Hiperbárica do Brasil, para que possa fazer a sua manifestação. Boa tarde a todos. Queria agradecer a oportunidade da gente mostrar um tratamento que com certeza teria feito toda a diferença na vida dos sobreviventes da tragédia de Santa Maria. Pode passar, por favor? Volta só um pouquinho, por favor. Então, a oxigenoterapia hiperbárica, o que devemos aprender e ainda não aprendemos com a tragédia de Santa Maria. Eu tive que modificar um pouco a minha apresentação a pedidos, porque, na verdade, como existem 16 indicações do tratamento, e geralmente elas são ligadas às feridas de alta complexidade, pediram para eu não mostrar as fotos do antes e o depois. Então, eu tive que modificar um pouco. Eu acho que não vai ter tanto impacto com e sem as fotos, mas eu vou tentar mostrar o que o tratamento realmente faz, para que ele é indicado. Pode passar? Pode passar? Então, assim, vamos direto na definição. O que vem a ser a oxigenoterapia hiperbárica? É um método terapêutico médico, onde o paciente respira oxigênio a 100%, que é chamado de oxigênio medicinal, no interior de uma câmara hiperbárica, acima do nível, de uma pressão acima do nível do mar, acima de uma atmosfera. Considerando que a gente esteja aqui a uma atmosfera, a gente aqui tem oxigênio a 21%. Isso é o suficiente para alimentar as nossas células e manter uma pressão de oxigênio dentro da célula suficiente para ter o metabolismo celular, para a célula fazer a função dela corretamente. Tecidos hipoxêmicos, o que é isso? Sem oxigênio ou com pouco oxigênio, acaba ocorrendo a morte celular. Então, a célula não faz a função dela, o metabolismo não existe. Ela pode ser aplicada em câmaras monopacientes ou multipacientes, quer dizer, cabem um ou mais pacientes. Pode passar, por favor. Na verdade, a diferença é só que uma cabe um só e as outras cabem mais de um. Né? Aqui, os diversos modelos é só em relação ao número de pacientes dentro da câmara. Pode passar. Então, a gente tem um norte, que é a resolução do Conselho Federal de Medicina 1457, desde 95. Além disso, em 2010, ela já é reconhecida pela ANS, ou seja, todos os convênios são obrigados a pagar determinadas situações e patologias. Além da Anvisa e do Ministério do Trabalho, pode passar. O tratamento é feito diariamente, em sessão que varia de 90 a 120 minutos. Pode passar. Um pouquinho só de lei física, não vou me deter a isso, mas só para entender o que acontece. O oxigênio é um gás perfeito e ele é submetido à lei dos gases perfeitos. Pode passar, por favor? Então, observa o pulmão, quando a pressão aumenta, apesar dele estar descendo, a pressão está sendo aumentada, o volume do pulmão diminui. O volume é o quê? É com ar. O que pode passar? Então, é isso que acontece. Conforme a pressão vai aumentando, o volume no oxigênio vai diminuindo. Isso faz com que o oxigênio se solidifique dentro do plasma, ou seja, ele pula da forma gasosa para a forma líquida. E, com isso, ele para o plasma vai para aquelas áreas que estão em sofrimento. Pode passar? O segundo efeito é o efeito indireto, que é justamente essas pressões elevadas do oxigênio fazem no resto do organismo. Pode passar? Eu estou indo um pouquinho rápido, porque eu só tenho 10 minutos. Então, lembrando só que no vaso sanguíneo a gente tem a hemoglobina e ela vai carregar esse oxigênio. Ela se liga ao oxigênio e leva o oxigênio ao cérebro, ao pulmão, ao coração, aos tecidos. Pode passar? Não, desculpa, volta só um pouquinho. Não sei se dá para enxergar. Aqui é no ar ambiente. A 21%, a gente tem uma pressão arterial de 150 milímetros de mercúrio. Se a gente chega a 3 ATA, essa pressão vai a 2.193 milímetros de mercúrio. O volume, que era 0,3 ml de oxigênio em condições fisiológicas, ele aumenta em 20 vezes. Pode passar, por favor?
em 20 vezes o volume dentro do plasma. Então, isso o que acontece? Ele ajuda no combate às infecções bacterianas e por fungo, compensa a deficiência de oxigênio nas áreas hipoxêmicas, normaliza a cicatrização de feridas agudas e crônicas, potencializa a ação de alguns antibióticos e ativa as células relacionadas com a cicatrização de feridas. Pode passar? São 16 indicações num total, todas seja lesões isquêmicas, traumáticas, infecciosas ou inflamatórias. Pode passar, por favor. Tá? Benefícios do tratamento de oxigenoterapia hiperbárica para o paciente. Além de diminuir o tempo de antibiótico terapia, recupera mais rápido os tecidos comprometidos, diminui a mutilação, diminui o tempo de cicatrização e a qualidade do tecido cicatricial, a reação inflamatória, além do tempo de internação, o número de intervenções cirúrgicas e os custos do tratamento. E para o Estado, na verdade é muito parecido, a mesma coisa, vai diminuir o tempo de internação, os custos de antibiótico e outros medicamentos, os custos com curativos complexos, a diminuição dos custos com blocos cirúrgicos e equipe médica. Dentro de um plano terapêutico global, ele chega a diminuir 30% do custo total de determinada patologia e devolve ao indivíduo a sua atividade laboral de forma mais rápida e com qualidade de vida, não onerando os cofres públicos. Pode passar, por favor? Aqui é só numa determinada patologia, em 2006, que foi feito um estudo com hiperbárica e sem hiperbárica em osteoradionecrose. Que é justamente pela radiação a deficiência do osso, a necrose do osso. Com a hiperbárica, esse custo diminuiu de $168 mil para $53 mil por paciente, tá? Pode passar? Não. Eu tinha tirado as fotos, a não ser que acho que você pegou outra. Tá. Aqui é só mostrando que existem artigos já científicos mostrando a eficiência, eficácia e evidência da oxigenoterapia hiperbárica nas lesões. Pode passar, pode passar. Tanto em pé diabético, com lesões isquêmicas também. Pode passar, pode passar. Aqui é recente, de 2014, do ano passado. Pode passar. Principais incêndios em boate, do ano de 2000 até a data atual. Em 2000 começou na China, que foi com 309 mortos. Nos últimos 5, todos provocados por fogos de artifício dentro do recinto. E o Brasil está em segundo lugar em relação ao número de mortos, com 242. O último foi agora em 2015, no dia 30/10 de 2015, na Romênia, com 30 mortos, pelo menos até ontem. Eram 30 mortos e 146 feridos. Pode passar? Então, a incidência do envenenamento por monóxido de carbono, que é uma das indicações da oxigenoterapia hiperbárica. É a principal causa de mortalidade por envenenamento. A causa mais comum de morte em combustão relacionada à lesão inalatória, de 1.000 a 2.000 mortes nos Estados Unidos por ano. E é um diagnóstico difícil. Pode passar? Aqui só mostrando, a faixa etária é de 20 aos 65 anos, a maior faixa etária. Tá? Isso aqui tá, é uma estatística americana, afeta mais homem do que mulher, pode passar? E é chamado no meio médico de matador silencioso, porque o monóxido de carbono não tem cheiro, não tem cor, não tem sabor, você não sente, você simplesmente respira. E dependendo da quantidade que você respira, você não passa por etapas de sintomas, de sinais e sintomas que a gente chama. Né? Tanto envenenamento por monóxido como envenenamento por cianeto e derivados cianídricos. Ali, em 2002, teve um artigo que pegaram 76 pacientes intoxicados por monóxido de carbono. 76 pacientes fizeram oxigenoterapia normobárica, ou seja, aqui em área ambiente colocaram o oxigênio a 100%. E 76 pacientes foram para uma câmara hiperbárica e fizeram 3 tratamentos. Fizeram um follow-up, o que é isso? Acompanharam e fizeram questionários 6 semanas, 6 meses e 1 ano
após o tratamento. O grupo que fez oxigenoterapia hiperbárica teve uma redução de mais de 50% de sequelas cognitivas contra o grupo que não fez oxigenoterapia hiperbárica. Pode passar? Envenenamento por cianeto e derivados cianídicos. É um gás incolor, geralmente associado à inalação do monóxido de carbono. É um potente asfixiante e, na intoxicação grave, ele mata em 30 segundos. Ele impede a respiração celular e leva à hipoxemia grave. Pode passar? Tá? Lembrando que a afinidade pela hemoglobina, você pegou outra, na verdade, é 200 vezes maior que o oxigênio. Pode passar? Pode passar? Eu tinha tirado essa foto. Pode passar. Tá, aí. Então, o que acontece? Você inala o gás carbônico. Ele, no vaso sanguíneo, ele vai se ligar à hemoglobina. Ele vai tirar o oxigênio e vai tomar o lugar do oxigênio, formando a carboxiemoglobina. Então, ali está lá na primeira bolinha vermelha, é uma hemácia, é uma hemoglobina com oxigênio, e a outra é com monóxido de carbono. Então, ele intoxica, pode passar? Aqui é só a concentração diferenciada, vai ter os sintomas diferentes dependendo da concentração, pode passar? Então, você está aqui sem oxigênio. Se você inalou uma fumaça, esse monóxido de carbono ligado à hemoglobina vai demorar 5 horas para desfazer essa ligação com a hemoglobina. Se você for para dentro da câmara hiperbárica, essa ligação encurta em 23 minutos. Pode passar? Pode passar? Tá? Então, você vai ter um estresse hipóxico, você vai ter depressão miocárdica, você vai ter hipotensão arterial, você vai ter coma, você vai levar à morte. Pode passar? Tá? Por que é mais difícil? Porque os sintomas são como se fosse resfriado. O paciente chega no pronto-socorro e ele é diagnosticado como se fosse um resfriado. Pode passar? Pode passar? Pode passar? Tá? Então, você tem a intoxicação neurológica tardia também, que ela pode ocorrer até 1 ano após a inalação do monóxido de carbono. Pode passar? Síndrome neurológica, você tem um envenenamento grave, ele só se resolve 75% em 1 ano. O resto vai ficar com sequela para toda a vida. Pode passar? Pode passar. As queimaduras... também aqui só mostrando que você tem uma redução de custo com oxigenoterapia hiperbárica de até $107 mil por caso. Pode passar? Pode passar. E aqui, de novo, pode passar? Só mês passado, lá em Porto Alegre, pode passar? Os incêndios que tiveram... pode passar? Pode passar. Aqui é uma câmara hiperbárica, onde a pessoa respira oxigênio através de máscara, pode passar. Aqui é a nossa equipe, pode passar. E qual é a mensagem? Pode passar. É um tratamento médico eficaz nessas situações. Eu já estou encerrando. Simples atitudes poderiam ter modificado a vida de várias pessoas. A inserção de hiperbárica na tabela SUS garantirá o acesso de todas as pessoas ao tratamento, não se limitando aos que têm um plano de saúde ou que têm condições de pagar. O governo do Estado, exemplo de alguns estados, deveriam assinar convênios com as 7 clínicas, são 180 no Brasil todo. No Rio Grande do Sul são 7 clínicas existentes no Estado, economizando ainda mais os cofres públicos, além da economia gerada do próprio tratamento. Simples atitudes dariam melhor qualidade de vida e reintegração do indivíduo à sociedade. Pode passar? Pode passar. Pode passar? Tá, eu estou à disposição, se alguém quiser perguntar alguma coisa, obrigada. Eu só queria... Obrigado. 2 perguntinhas só. Depois, pessoal. Então tá. Vamos lá, pessoal, que estão bem atrasados, doutor. Ok? Obrigado. Doutor José Carlos Tomina,